Olá, povo brasileiro, olá, povos indígenas. Dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Mas como eu sempre digo, todos os dias é o nosso dia. Porque todos os dias é dia de luta, é dia de batalha, é dia de enfrentamento. Principalmente agora, diante dessa pandemia do novo coronavírus. E nós, povos indígenas brasileiros, estamos nessa luta há mais de 5 séculos. E exatamente hoje, 9 de agosto, Dia Internacional, considerado Dia Internacional dos Povos Indígenas, eu quero pedir ao Supremo Tribunal Federal que revoguem todas as PL que estão em tramitação, que a Câmara dos Deputados engavete definitivamente os demais e que respeitem a vida dos povos indígenas. Porque eu quero deixar bem claro que, apesar de muita gente dizer que nós, povos indígenas, não contribuímos em nada com o Estado brasileiro, eu afirmo aqui que é mentira. Nós contribuímos e muito, desde a invasão do Brasil, para começar. Nós contribuímos com as nossas terras. Nós não devemos nada ao Estado, ao contrário, o Estado nos deve uma dívida impagável, que jamais ele poderá pagar. Portanto, a todas as pessoas preconceituosas, racistas, eu quero dizer, nós, povos indígenas, não devemos nada ao Estado brasileiro. Quem nos deve são todos vocês. Nos devem e não pagam. Por que vocês nos devem? Porque são vocês que invadiram nossas terras. São vocês que estão habitando nossos territórios. São vocês que até hoje, há mais de 5 séculos, não pagaram os aluguéis de nossas terras, de nossos territórios, principalmente daqueles povos que hoje vivem na cidade. Vivem na cidade porque não tem terra, vivem na cidade porque roubaram os seus territórios. E são obrigados a viver na cidade e muitas vezes são maltratados, tratados com indiferença. Tanto pelos órgãos responsáveis pela saúde indígena, principalmente, que os vê com indiferença, como se os indígenas da cidade não fossem indígenas, enquanto, na verdade, o indígena é indígena em qualquer lugar, porque o ser indígena está na nossa essência. Portanto, mais uma vez, eu peço, vidas indígenas importam. Todas as vidas indígenas importam. Demarcação, já! Passado 520 anos da colonização, a nossa resistência, a nossa existência vem da força da nossa ancestralidade e dos nossos rituais, dos nossos encantados. Bom, quero registrar aqui, aos parentes indígenas, que nós, povos indígenas, nós temos 3 grandes desafios nesse momento, O primeiro é a questão da pandemia, do novo coronavírus, o Covid-19, que afetou vários povos indígenas no Brasil, Atualmente nós estamos com mais de 22 mil indígenas infectado com essa doença, caso confirmado em todo o Brasil, 148 povos, ou seja, diferentes etnias, afetado com essa doença, E essas informações vêm do DICEI, de Brasil, pela CESAI. E quando a gente se fala no Brasil, a gente também fala do estado de Rondônia, Hoje nós temos 354 indígenas infectados, pelo segundo registro, do DICEI de Porto Velho. E
onde são várias etnias, né, aqui em Rondônia, e também, né, é registrado também no Dicei de Vilhena, né, que hoje é localizado em Cacoal, né, a sede. São 254 indígenas infectados, né, com essa doença, né. E o segundo desafio que nós temos é essa conjuntura política, né, que nós temos do atual governo, né, onde aí você tem, né, um descaso com os povos indígenas, né, um descaso com o direito constitucional que nós temos, né, garantido na Constituição, e de lá vem todos o processo, né, do descaso sobre a saúde, né, o descaso sobre o apoio aos povos indígenas, o descaso na demarcação territorial, o descaso com a proteção territorial dos povos indígenas e também o descaso com a questão do meio ambiente, né? Em cima disso aí, o terceiro desafio que nós temos, né, é a questão das invasões nas terras indígenas, né? Aqui em Rondônia nós temos a terra indígena Uruauau, né, a terra indígena Caripuna, né, e outras terras que sofrem essas invasões, né? E essas invasões ela vem seguida, né, de garimpo ilegal nas terras indígenas, roubo de madeira dentro das terras indígenas, que vem e aí promove, né, o desmatamento, né, e essas invasões promovem o desmatamento dentro da terra indígena, né. E isso está acontecendo em todo o Brasil, né, está acontecendo também aqui em Rondônia, né, e acredito assim que precisamos a união de todos, né, para que a gente possa dar visibilidade a esse problema que afeta diretamente os povos indígenas, né? De 1500 até o dia de hoje, né, nós, povos indígenas, vemos enfrentando esse problema, né, de terra, de saúde, né, de educação, da demarcação territorial. Boa tarde, sou Rosa Maria, Guaraçuê, liderança do povo Guaraçuê aqui do estado de Rondônia. Nesse momento, venho aqui colocar as nossas angústias sobre a situação que está a saúde indígena. Os povos indígenas que estão fora do seu território tradicional nesse momento de pandemia, nós não estamos tendo atendimento básico no que se trata ao Covid-19. Muitos dos nossos parentes já foram a óbito e nós nem sequer aparecemos na lista de registro dos casos de indígenas do Covid. Por quê? Porque o Estado brasileiro, ele se nega a dar atendimento a esses povos indígenas que estão fora do seu território tradicional. Se nós estamos fora do nosso território tradicional, não é culpa dos indígenas. A maioria desses indígenas tem território, sim. Está no estado, sim, mas se encontra na mão de invasores. E quem sempre paga com a vida são os indígenas que não têm um atendimento, que não entram nas políticas públicas, que necessita desse atendimento, desse olhar especial da sociedade não indígena. Nós sofremos dia e noite pelo fato de ser indígena. O Estado brasileiro, ele nega constantemente esses direitos que estão garantidos constitucionalmente. Há uma invisibilidade muito grande nos órgãos. O incrível que é, porque nossas etnias, elas estão cadastradas no CIASE, mas aonde está esse atendimento? Quando nós vamos buscar esse atendimento, nós não temos acesso a esse atendimento. Por quê? Há uma diferenciação para o Estado brasileiro, quem é mais índio e quem é menos índio, sendo que a lei é clara, ela é atendimento para os indígenas e ela é entendida pelos órgãos da forma que melhor lhe convém. Então, assim, foram muitas mortes, foram muitas vidas que os indígenas perderam e nós não temos nenhuma política básica para esse atendimento no que trata dos indígenas que vivem em contexto urbano. Há uma invisibilidade muito grande, seja pelo Estado brasileiro, seja pelas entidades que para tratar dessas políticas públicas, e a cada dia a nossa história vai morrendo, porque quando um ancião morre, quando o indígena morre, nós vamos perdendo parte da nossa identidade, principalmente aqueles que estão na luta pelo território tradicional. Ou seja, a esperança ela vai se acabando.
acabando nas nossas histórias que foram enterradas. Só que, ao mesmo tempo, isso nos dá ânimo para estar lutando em favor dos nossos direitos conquistados. Nossa história, ela já foi apagada pelo Estado brasileiro há muitos anos, só que nós estamos resistindo a cada dia. Sendo com pandemia, sem a pandemia, nós estamos sempre demarcando o nosso território, a nossa vida, a nossa cultura, a nossa forma de viver. Todos os dias nós estamos lutando e resistindo contra a sociedade.